Eu acho que é uma boa síntese em 3 preceitos, tipo, filosofia em 3 minutos, três preceitos síntese desse capítulo sobre o absurdo, sobre o niilismo. As críticas que ele faz ao Nietzsche no capítulo sobre o niilismo. É um pouco estranho, assim, pelo menos me parece um pouco estranho tentar fugir dessa coisa que ele chamou de sistemática do Nietzsche, mas porque quando se tenta fugir de uma certa sistemática, acabou criando, de uma certa forma, outra sistemática. E. Só que você tem só que ele tem um aliado, né? O aliado é o próprio Nietzsche. Porque você tenta procurar uma sistemática no Nietzsche, você vai para o aforismo seguinte e o Nietzsche desdiz o que ele disse antes. Aí Sim, você tem, sim. aí você tem que começar a ignorar o Nietzsche para entender o Nietzsche, para entender um certo Sim, Nietzsche. E aí você não é, está lendo Nietzsche. É sim, eu entendo. por isso que Mas ele se assim, considera mais nietzschiano que o Nietzsche. Porque se você vai ler o Nietzsche com as negações, com as contradições, e você coloca do lado os enunciados em que o Nietzsche julga que tem um sistema, ou que está busca de um sistema, ou os enunciados em que ele defende o aforismo, não há por que defender um em detrimento do outro, né? Então o Nietzsche, ele de o certa Nietzsche ele maneira, fala. ele de certa maneira faz uma leitura cética do Nietzsche, né? Não há como decidir por um Nietzsche preferencial, porque o Nietzsche, há muitos Nietzsche. Então, por que eu vou ser convencido por Nietzsche quando Nietzsche diz para eu crer no eterno retorno? Porque depois o Nietzsche diga, não crê no eterno retorno. Percebe? Então, se Nietzsche me diz, crê no eterno retorno, e não me diz, e diz, não crê no eterno retorno, diz, creia no além do homem, não crê no além do homem, qual é o Nietzsche que eu vou decidir? Aí o Blanchot diz, não é para decidir, né? É preciso assumir momentos em que o Nietzsche é preciso assumir o pensamento do Nietzsche como um todo, que é um pensamento fragmentário, né? Ou seja, mesmo quando Nietzsche reivindica um sistema, Nietzsche não está reivindicando um sistema. É um fragmento que reivindica o sistema. Percebe? E essa leitura é muito, muito arguta, me parece. Pode dizer, desculpa te interromper. É, eu só ia fazer uma observação de que, de acordo com a própria lógica do Nietzsche, o fato dele ter contradições não, não chega. Ele tem contradições, mas de acordo com a própria filosofia dele, digamos assim, filosofia, as contradições que ele tem não. Como é que eu vou falar isso? Não minam o próprio pensamento dele. Porque, como ele diz, assim, tipo, na genealogia da moral, que ele é cinza, que ele não é preto nem branco. Então, ele ter essas contradições condizem com o que ele diz no restante da hipótese do livro. Não chega a minar. Não sei se eu estou sendo muito clara, se eu estou sendo. Não. Tá, mas Você está me entendendo? tô entendendo, mas esse minar que é o difícil, porque a contradição não exaure os enunciados que ele produz, mas a contradição não te faz decidir por qual dos enunciados, percebe? O que a contradição faz é manter os enunciados abertos. Então, se você traça uma linha interpretativa dentro do pensamento do Nietzsche, esse não é o Nietzsche, esse é o ponto do Blanchot. Esse é um Nietzsche, o seu Nietzsche, percebe? Agora, esse é um problema para o... Perspectivas, né? É exatamente. É a sua perspectiva dentro do perspectivismo, né? Entendi. E, só que esse é um problema para o scholar, né? É um problema para o acadêmico. Porque como que você vai interpretar... Isso, estão se movendo ou travou? Ah, estão se movendo. Travou. Como que vocês vão... como é que você vai interpretar um autor, apresentar uma interpretação de um autor que
boicota a interpretação, né? Você o interpreta contra ele, né? Você se desvia dele e escolhe uma interpretação. O que o Blanchot está dizendo é que essa maneira de lidar com Nietzsche é uma maneira que rebaixa a complexidade do pensamento dele, né? Então, no fim das contas, a maneira pela qual Blanchot julga que é mais nietzschiana de lidar com o pensamento do Nietzsche é manter as contradições vivas, né? É manter a natureza fragmentada do pensamento dele. Ou seja, não decidir por um Nietzsche peremptório. Vamos lá, então? A vitória da lógica sobre o absurdo? Esse capítulo, nas primeiras sessões, a referência principal é o Camus, e em 2 textos, O Homem Revoltado e O Mito de Sísifo, que são 2 romances filosóficos em que o Camus, segundo Blanchot, estabelece teses nihilistas, né? E para o Blanchot, Qual capítulo? Reflexões sobre o niilismo? Nós estamos na página 148. 148. 148 é o capítulo 7, que é Reflexões sobre o Inferno, e a seção 2, A Vitória Lógica sobre o Absurdo. Isso parece ser bem interessante de acordo com o que a gente estava falando, né? A vitória lógica sobre o absurdo. Condiz. Com certeza. E isso é interessante para o Blanchot, porque para o Blanchot existe um mérito no niilismo. Esse que é o ponto, né? Existe um mérito na atitude nihilista. Existe um mérito tanto no niilismo que ele vê no Nietzsche em alguns momentos, quanto no niilismo que ele vê no Camus, de maneira mais explícita, né? E o mérito do niilismo parece ser o fato de que as cores mais sombreadas, muito embora elas deturpem a imagem, elas parecem, digamos assim, que as cores mais sombreadas, elas são uma imagem mais sombria que deturpa o objeto, mas deturpa o objeto menos do que as cores claras, usando uma metáfora pictórica, né? Ou seja, existe uma vantagem no pessimismo, existe uma vantagem no niilismo. E a vantagem não é o niilismo em si, mas a vantagem é o tipo de observação arguta que o niilismo permite sobre a realidade, comparativamente às posturas realistas, por exemplo. As posturas otimistas, por exemplo, né? Então, tanto o otimismo quanto o realismo, tanto uma postura que fala das coisas como elas são, ou caracteriza as coisas pelo melhor que elas podem ser, são posturas que desnaturam um objeto, desnaturam a imagem, de um modo mais profundo do que o niilismo. Parece ser por onde o Blanchot nos leva. De tal maneira que a desaparição, o fim, a destruição, a morte, a falta de esperança, muito embora não seja uma perspectiva adequada, é uma perspectiva quase adequada, né? Então, de certa maneira, não se pode dizer que existe uma tragédia da cultura, ou uma tragédia técnica, ou uma espécie de caminho decrescente nos sentidos ligados à humanidade. Mas quase isso, né? Um pouco por aí. Então vamos para a seção 2. E eu tendo a crer que essa é uma postura interessante mesmo. Eu acho que os pensadores nihilistas, os pessimistas, eles acabam, justamente porque eles querem
denunciar ou querem mostrar o que está escondido, né? Desbravar, desvelar, eles assumem um tom que, muito embora não seja completamente adequado, é um tom que nos leva a perceber aquilo que outros regimes discursivos ignoram, ou passam direto, ou não são capazes de ver, né? Então, nesse sentido, evidentemente que o elogio do niilismo não é possível. Mas se a posição cética ela for oscilar entre a posição cética e outra coisa, a oscilação mais crível, mais consistente, parece ser a oscilação entre o ceticismo e a posição niilista. Percebe? Não entre o ceticismo e o otimismo, ou entre o ceticismo e o realismo, mas entre o ceticismo e a posição pessimista. Mas vamos avançar. Ainda que se possa dizer que o pessimismo é tão dogmático quanto o otimismo ou o realismo, né? O pessimismo nada mais é do que um tipo de dogmatismo, né? Mas é um dogmatismo não chega nem... Não chega... Pode dizer, Pedro. Dogmatismo escaldado. Exatamente, um dogmatismo escaldado, uma boa expressão. Não chega a ser um dogmatismo negativo, mas quer dizer, é um dogmatismo negativo, mas mais do que ser pura e simplesmente um dogmatismo negativo, é um dogmatismo, digamos que se torna ceticismo, mas porque se torna dogmático, mas é uma espécie de ceticismo sob uma bruma escura. Esse é o ponto. Então, nesse sentido, o pessimista, ele não consegue fugir da bruma escura que lhe é constitutiva, né? Ele não consegue fugir da bruma escura que serve para ele como um dogma, entre ele e a realidade. Mas ele se esforça para sair. Esse é o ponto. O pessimista, justamente como ele tem como adversário a realidade, como ele tem como adversário as coisas, ele duvida das coisas. Ele duvida da realidade. Ele só não consegue... ele até mesmo duvida da dúvida, mas ele não consegue suspender o juízo à dúvida. Esse é o ponto. O que faz do pessimista um adoecido, para poder dizer... um adoecido filosófico, como os outros. Então, comparativamente, digamos que o pessimista, ele é um dogmático mais adoecido do que um vitalista, por exemplo, um dogmático vitalista. Então, se você compara, em termos de sofrimento filosófico, o Kierkegaard e o Spinoza, digamos que Spinoza parece estar melhor que o Kierkegaard. Pelo menos quando ele fala, ele parece estar menos destruído pelo dogma do que o Kierkegaard. Mas, comparativamente ao Kierkegaard, a narrativa do Spinoza soa como mais delirante. Esse é o ponto. Então, nesse sentido, o fato de que o Kierkegaard adoece filosoficamente em função de alguma coisa, torna o Kierkegaard operador de categorias filosóficas que livram-no dos dogmas usuais, ou dos dogmas preponderantes. Só não conseguem livrá-lo da angústia. Esse é o ponto. Ô, professor, o conceito de dogma, ele tem pelo que eu vi da sua fala, ele tem algumas nuances, né? Tipo, por exemplo, uma definição que eu li de dogma, ele fala que é o real conhecimento do mundo exterior. Esse não é uma definição de dogma, esse é a apresentação de um dogma. Existe um dogma, que é o dogma da existência do mundo exterior. Não é o dogma. Existem muitos dogmas.
Tem o dogma da existência do mundo exterior, tem o dogma da confiabilidade dos sentidos, tem o dogma da prioridade da cultura, tem o dogma da prevalência da perspectiva humana sobre a realidade, tem uma série de dogmas, né? Agora, o que caracteriza... Então, O que caracteriza um dogma do ponto de vista formal digamos que é o sentido substantivo do verbo ser. É aplicar o verbo ser substantivamente, né? Ou seja, quando se diz que a casa é amarela, o amarelo faz parte da ideia de casa. Esse é o dogma. entendi. Então, Percebeu? ele tem nuances. Ele Você tem nuances, mas todas essas nuances, todos os dogmas diferentes, eles são variações dessa definição formal, que é essa tomada do efeito substantivo do verbo ser. Todos os dogmas atribuem uma característica à essência do substantivo. entendi. Percebe? E Entendi. mesmo quando negativo. Você pode dizer que é, mas pode dizer que não é. A casa não é amarela. Né? Você está dizendo que o não ser amarelo faz parte da constituição da casa. Se você toma o verbo ser de uma forma substantiva. Ou seja, a mera linguagem não traz consigo o dogma, traz consigo uma espécie de disponibilidade ao dogma, porque nós utilizamos o verbo ser sob muitas acepções. Nós usamos ser, mas também usamos ser como aparência, como ser como eu acho que, também usamos ser como vai que é, né? Nós temos... a própria utilização do verbo traz consigo uma polissemia, né? Uma polissemia do sentido de complementaridade desse verbo, né? Então, o que o cético costuma afirmar, costuma dizer, é que na linguagem filosófica, o verbo ser é utilizado de maneira dogmática, ou seja, conferindo uma força substantiva ao verbo. Percebe? Isso não quer dizer que o pintor da sua casa vai dizer, olha, seu Marcelo, essa parede aqui, ela é amarela. Isso não quer dizer que ele esteja dizendo que faça parte da essência da casa ser amarela. E 2 Pedros. Por falar em dúvida dos sentidos, há 2 Pedros. Então vamos lá. Página 149. Ele diz assim: aquilo que exclui todo valor torna-se, ao se afirmar, valor. Propõe um julgamento de valor. Escapa ao absurdo. Esse eu não tinha planejado, mas esse trecho exemplifica muito bem aquilo que eu estou dizendo, né? Existe uma espécie de captura da linguagem, que também é uma captura no que diz respeito aos fenômenos e à dimensão valorativa. Então, quando eu digo que uma coisa é boa, ou uma coisa não é boa, ou não é possível afirmar se é bom ou se não é, percebe? Nas três posturas há um valor. Não estou falando mais agora apenas da dimensão formal do verbo ser, mas estou falando da dimensão conferidora de um valor nos atos de fala, nas dinâmicas linguísticas, né? O próprio Nietzsche diz que qualificar de qualquer forma, a qualificação ela implica em imputar uma certa valoração. Exatamente. Quando você predica alguma coisa, você dá um valor a ela mesma, você dá um valor a ela, né? Esse é o ponto. Então, o que o niilista faz? O niilista afirma que nada tem valor. Ele diz que tudo é decaído. Ele diz que nada importa. Que tudo é decadência. E aí o Blanchot vai dizer, esse é o seu valor. Percebe? Kirali,
uma coisa, eu estou fazendo meu trabalho, né, e eu descrevi a moral ressentida como uma moral negativa. Aí, o seu negativo, por exemplo, o negativo que você está usando, a forma de usar a palavra negativa, também se refere o modo como eu passei, depois de um tempo, de ver como a moral, ela acaba tendo a postura no... Hoje eu tô com sono, enfim. A moral, o que eu quero dizer é que a moral negativa, ela pode ser negativa tanto em relação a ela ir contra alguma coisa, como ela pode ser negativa no sentido de decadente, da forma que você está falando, no sentido de niilista. Uhum. Ou Então, pessimista, né? tem isso, tem essa ambiguidade no negativo. Poderia se pensar assim, né? Agora Sim, que eu pode. consegui enxergar essa ambiguidade, então, Pode. acho que foi... E para o Blanchot, o Nietzsche oscila entre essas posições. O Nietzsche, em alguns momentos, ele é nihilista, ele faz frases nihilistas, ele aponta nihilismo, e em outros momentos ele diz, olha, o nihilista, na verdade, é mais um valor entre os valores. Não existe preponderância no nihilismo, não existe uma preponderância no pessimismo, não existe uma preponderância necessária nessas atitudes, né? Então, ele oscila entre as posições. Essa é a interpretação do Blanchot. É como se, talvez, não sei se você vai concordar comigo, é como se o Nietzsche dissesse que ele é o tipo de homem que tem que acabar. Assim, ele não consegue escapar disso. Exato. Eu acho que é uma boa maneira de desenvolver essa tese blanchotiana. É como se ele dissesse, isso do que eu estou tratando é isso que eu também sou nesse momento. Está percebendo isso que eu estou fazendo? Essa frase que eu acabei de fazer, essa frase é o problema. Sim, É isso sim, que tem que entendi. acabar. E eu sou as duas coisas. Eu sou o martelo e a bigorna. Eu sou cinza, né? Como diria o Nietzsche. Eu sou cinza, mas quer dizer que eu sou o martelador, eu sou o pires e eu sou a bigorna. Há momentos em que eu sou a bigorna, há momentos em que eu sou o martelo, há momentos em que eu sou o pires. E é o caso de quebrar o pires sobre a bigorna. Então ele oscila entre 3, 4, 5, 6 posições. E é isso que leva o Blanchot a julgar que, em alguns momentos, existe uma natureza. Para que se possa perceber o conceito, é preciso que se adira uma certa percepção performática do pensamento do Nietzsche, né? Mas vamos lá, a próxima frase, na página 149 ainda. Até o termo valor torna-se suspeito. Exorcizou maravilhosa e magicamente o niilismo. Mas o que é ele, então? Talvez a máscara do próprio niilismo. Aí no finalzinho do parágrafo ele diz: talvez, se pudéssemos atraí-lo para onde o mundo não mais o abriga, e onde os valores deixam de servir de máscara, lograríamos fazer desse adversário um aliado, e mantendo-nos firmes diante dessa força, recuperar a oportunidade de atingir uma dimensão de nós mesmos que a força não mediria. Percebe? Ele tá julgando que acompanhar o niilismo, não ser niilista, não se tornar niilista, não praticar o niilismo, mas acompanhar o niilismo, né, o modo de pensar do niilismo, pode ser alguma coisa que nos leva, qual é a expressão que ele usa? A uma dimensão de nós mesmos que a força não mediria. Uma saúde, para usar uma expressão do Nietzsche, uma espécie de grande saúde inesperada, né? Por quê? Porque o niilismo usa o valor de uma certa maneira, e o niilismo também denuncia que todo uso do valor é um valor. Percebe? É como se o niilismo fosse uma espécie de crossfit do capeta, para usar uma expressão que me ocorreu agora. Se você sobreviver ao crossfit do capeta, o demo crossfit, daqui a pouco vai inventar essa marca. Você vai sobreviver a qualquer coisa, né? Então, do ponto de vista conceitual,
que pode ser pior, mais desafiador ao conforto do que a angústia levada à maximização intelectual? Alguém que pensa movido pela angústia, né? O que pode ser mais desafiador do que isso? O que pode ser, digamos assim, mais interpelador das crenças, dos hábitos, dos preconceitos convencionais do que isso? Do que alguém que se move destrutivamente pela angústia, né? Uma vez que se consegue não ser seduzido por essa posição. É esse valor que ele parece estar vendo no niilismo. E aí, página 152, ele diz assim, ele fala de um poema do Hölderlin, que é A Morte de Empédocles. Esse poema do Hölderlin é um poema super delirante, em que o Hölderlin cria uma espécie de trajetória do Empédocles revolucionária, passa por uma coisa parecida com a Revolução Francesa, chega é uma coisa, uma narrativa bastante gongórica, né? E aí, parágrafo seguinte, ele diz assim, esse e o próximo parágrafo são importantes nesse capítulo. E pressentimos, então, que é sobre esse sim tão duvidoso que repousa a tranquila vitória lógica diante do absurdo. Essa lógica do logos, desculpa interromper, mas isso é importante. De alguma maneira, ele está querendo dizer que o não, muito embora tão dogmático quanto o sim, ele abre uma perspectiva de inteligibilidade sobre os valores que o sim não abre. O não conhece os valores com um grau de precisão que o sim não conhece. Não sei se fez sentido para vocês essa frase. Falando em termos outros, é como se a depressão... Não é isso, tá? Estou falando agora só como exemplo alegoricamente. É como se a depressão, do ponto de vista cognitivo e narrativo e descritivo, fosse superior ao entusiasmo. Porque você questiona. Exatamente. Exatamente, porque é uma postura questionadora, é uma postura dubitativa. Então, até mesmo duvida se essa minha dúvida é uma dúvida. Que é uma postura angustiante, é uma postura que me coloca dentro de uma rodinha de hamster, mas no que diz respeito ao desenvolvimento das capacidades descritivas e observadoras, se extrai alguma coisa muito mais depurada, muito mais consistente. Aí faz a distinção entre negar e duvidar na obra do Manchot? A distinção, na verdade, você poderia dizer que a dúvida é uma subespécie da negação, né? Então, ao invés de falar sobre a dúvida, ele fala sobre a negação. Mas a negação ela é mais ampla do que a dúvida. A dúvida é uma espécie uma espécie da negação. Porque a negação não precisa do não precisa do não é isso, não precisa do não é bem isso. A negação ela pode contar apenas com uma bruma de desconfiança. A dúvida ou a negação? A negação, desculpa, se eu falei a dúvida, me equivoquei. A negação pode contar apenas com uma bruma de desconfiança. Não precisa contar com o não, com a negação. Então, por exemplo, um fenômeno que é importante, que é o fenômeno da incredulidade. A incredulidade não é um fenômeno da dúvida. A incredulidade é um fenômeno da negação. Percebe? Porque a incredulidade ela já passou do tempo de dizer não isso, não aquilo outro. A incredulidade já está num estado espiritual onde não consegue aderir a mais nada. Percebe? Não consegue aderir a mais nada que não o não aderir a nada. Eu não me acostumei com esse fiozinho, eu fico batendo. Mas para a voz é excelente, porque realmente eu grito menos. É como se eu sentisse que o interlocutor está mais aqui, sabe? É o microfone, não o ouvido. O som de vocês mais perto de mim, né? Nada como um cientista experimental na sala.
Você já viu aqueles áudios gravados em 2 canais? Só em disco que eu já ouvi, né? Eles são para criar a ilusão de auditiva, né? Eles são gravações feitas com 2 canais, uma distância equivalente à distância entre os 2 ouvidos. Então, quando você põe para tocar no fone, o cérebro interpreta um som em 3 dimensões. Então, você consegue ver o som atrás de você, né? o som, ele cria a ilusão do som real, do som como se... A primeira vez que eu tive a experiência desse tipo de fenômeno foi ouvindo discos do Pink Floyd. O The Wall, por exemplo, Money, se você já ouviu se você ouvir em alta definição, né, de som, você ouve as moedinhas passando por trás de você. Mesmo que a caixa de som esteja na sua frente, né? Ou você põe fone de ouvido, você sente a especialidade do som. Depois isso ficou convencional, né? O cinema tem usado muito isso, né? Mas essa é uma técnica antiga, inclusive, de gravação. Então vamos voltar aqui. Então vamos lá. Ficou clara essa questão do sim e do não, né? E pressentimos então que é sobre a música do helicóptero. Qual é a música do helicóptero? Depois do Another Bird do All Parte 1. Os dias mais felizes de nossas vidas. The Happiest Days of Your Lives. É a música do helicóptero. Vamos lá. Muito boa essa. E prescindimos, então, que é sobre esse sim tão duvidoso que repousa a tranquila vitória lógica diante do absurdo. Essa lógica do logos, que na impossibilidade em que ele se acha de apreender o absurdo, sob sua forma neutra, descobre o signo tranquilizador do domínio do pensamento, que não teria necessidade de se afirmar para exterminar o absurdo. Mas o pensamento, então, não extermina, não descarta nada. O absurdo, ou, caso queira-se, o niilismo, apenas tem aqui por cúmplice a orgulhosa razão lógica que se satisfaz dizendo: logo significa impossibilidade do absurdo. A prova é que, cada vez que falo, digo o sentido e o valor. Afirmo sempre e finalmente, mesmo se é para negar. Assim o pensamento ecoa dentro de si a essência do absurdo, que é desejar manter-se não pensado e não falado, a fim de ser a profundidade do neutro que se oculta no sim. Aí dissimula-se e há a sua dissimulação. É como se ele dissesse que a posição cética, ela respeita o absurdo, aceita o absurdo, né? Ela não se desfaz do absurdo. O absurdo é absurdo. Enquanto que a posição filosófica, ela descarta o absurdo. É o que faz, por exemplo, com que posições filosóficas dogmáticas, esclarecidas, elas sejam tão raivosas com relação às posições religiosas, por exemplo. Um pouco no debate anterior que nós fizemos, que demanda uma espécie de terror cívico contra as religiões, porque o absurdo soa como desrespeito, né? O absurdo soa como mal intencionado, o absurdo soa como uma excrescência, como uma quimera, né? E é o caso de livrarmos o nosso intelecto e a nossa vida, o nosso mundo dos absurdos. A posição cética reconhece o lugar do absurdo, reconhece que há o absurdo. Não reconhece o enunciado dogmático interno ao absurdo, né? Ou as justificativas que o absurdo dá para si mesmo. Agora, que o absurdo ele participa do mundo e da linguagem, parece ser alguma coisa que, inclusive posturas filosóficas, como o pessimismo, parecem admitir. Porque é isso que rebate para o pessimista. O pessimista movido pela angústia, e pela angústia chegando a uma dúvida radical e angustiante, ele se sente no próprio absurdo, mesmo que não tenha um dogma religioso. Professor, assim,
tanto nos sistemas do niilismo, do Blanchot, do ceticismo, a negação ela é levada assim ao extremo, que nem o Pirro fazia? Negação sobre negação? A gente poderia dizer que a postura pessimista ou niilista, que é usada aqui meio como sinônimo, ela realiza culturalmente o efeito da negação radical. Acho que poderia ser uma definição para isso. É que Pirro, não há para Pirro, e isso é uma questão que se deve à sociedade grega e ao mundo grego, não há para Pirro um efeito cultural da negação radical. Percebe? Quando Pirro nega radicalmente, Pirro fica com o mundo, fica com a physis, fica com a praça, fica com a polis, né? As coisas não se dissolvem junto. E isso é uma característica que depois a gente pode discutir mais sobre ela, mas da sociedade grega, e que está na filosofia de uma maneira geral. Uma espécie de invólucro que é comum aos gregos e aos helênicos. Então, por exemplo... O mundo moderno, o mundo depois do Renascimento, não tem esse invólucro. Então, a negação radical, ela produz uma bruma cultural. Existe uma cultura pessimista. Existem fenômenos pessimistas, existem valores nihilistas, percebe? Então, nesse sentido, o que se pode dizer... negação. Nesse sentido, o que se pode dizer é que o niilista, ele habita um mundo consequência da negação radical. E ele lida com os outros fenômenos a partir desse mundo. Yasmin, o Marcelo quer falar primeiro. Deixa ele falar, depois você fala. Diga, então, Marcelo. Tudo bem. Eu li uma vez que um autor, ele fala que Pirro, ele usava negação sobre negação. Uma espécie de dialética. Eu vou negando. Primeiro nego, depois é dilema, trilema, tetralema, e vai. Eu vou negando. É isso aí. É isso aí, o que marca, por exemplo, uma semelhança entre a postura filosófica de Pirro, esse proto-ceticismo do Pirro, e a postura sofística, por exemplo, como no Gorgias, né? O Tratado Não Ser, ele é convergente com a maneira como Pirro parece ter se comportado, né? Nada existe, nada pode ser conhecido, se puder ser conhecido não pode ser dito, se puder ser dito não poderá ser entendido, né? É um trilema, né? Nada pode ser conhecido, se puder conhecido não poderá ser dito, se puder ser dito não poderá ser compreendido, percebe? Eu vou fechando todas as saídas. Isso no mundo grego não produz uma cultura, isso no mundo grego não produz uma civilização, não produz uma bruma valorativa. Isso no mundo moderno produz uma bruma valorativa. E é dela que nasce, por assim dizer, o rigor do pessimista no que diz respeito à observação da realidade, né? A realidade para o pessimista, para o niilista, ela é ácida por ela mesma. Ou seja, para que se possa descrever os valores, é preciso perceber que a própria descrição que descreve os valores é um valor. Ou seja, eles estão próximos de alguma coisa que pode se chamar ceticismo. Não é um ceticismo, mas começa a se aproximar de um tipo de admissibilidade da pluralidade que só o ceticismo permite. Diga, Yasmin, pode falar. Yasmin? Oi. Não, que eu estava escrevendo aqui. Deixa eu recuperar meu raciocínio. É que, assim, então, a negação, voltando a falar da negação, ela me parece que, no fundo, ela, no fundo, é positiva. Sim. O que você acha disso? Segundo Blanchot, nesse capítulo, a negação ela é positiva. Ela é positiva enquanto visão de mundo.
Porque quando você acompanha o negativo, a linguagem é levada ao seu absurdo. As dinâmicas são levadas ao seu absurdo. E essa admissibilidade do absurdo, ela é metafísica e cognitivamente bastante elaborada, né? Sim, sim. É como se o pessimismo ele chegasse a uma espécie de disponibilidade do espírito que a religião possui, né? Que a metafísica religiosa possui, uma espécie de encantamento com o mistério que a religião possui, só que a partir do avesso, né? A religião... Sim, eu ia falar exatamente isso. Pode falar. Você falou exatamente o que eu ia falar. Que coisa assustadora. Ué, como é que você sabe? Eu falei antes. Você que pensou exatamente o que eu ia dizer. Não, realmente. Você falou exatamente o que eu estava prestes a dizer, mas você falou primeiro. Agora, enfim. Mas, desculpa te interromper, fala aí. É que eu fiquei empolgada que você falou exatamente o que eu ia falar. Deve ser a convivência, muitos anos de orientação. É verdade. A gente já está roubando o pensamento do outro. Mas só que faz toda a diferença. O caminho do negativo faz toda a diferença. Porque uma coisa é abraçar o absurdo, de bom grado, feliz, né? Isso é absolutamente acrítico, e entusiasmado e supersticioso. Outra coisa é negar tudo e, diante do desespero, encontrar o absurdo. Esse é o caminho que o Camus faz, é o caminho que o Kierkegaard faz, né? Percebe? O mistério, ele se dá a partir da recusa completa ao mistério. Isso, para o Blanchot, possui uma superioridade à atitude filosófica convencional. Porque a atitude filosófica convencional, ao privilegiar simplesmente a função lógica da linguagem, ignora a presença e os efeitos do absurdo, né? É o que faz, por exemplo, com que a filosofia diga tão pouco sobre a sociabilidade, porque ignora o fato de que boa parte dos fenômenos que a sociabilidade enfrenta são absurdos, né? O que falar filosoficamente sobre o negacionismo? O negacionismo é absurdo, né? Como você lida filosoficamente com o negacionismo? Você diz eles são uns tarados, eles são uns monstros. É o caso de pegar os negacionistas, botar numa fogueira e tacar fogo em tudo. Essa é a postura filosófica convencional, que é uma postura intolerante com o absurdo. Só que o absurdo, ele está por todos os lados, né? E, diferentemente àquele que abraça o absurdo, o filósofo do negativo, não o negacionista, mas o filósofo do negativo, acaba em recusando todo o absurdo, sistematicamente recusando o absurdo, passa a conviver com a admissibilidade do absurdo. Percebe? O absurdo não é bem-vindo, mas ele existe. É como se fosse, agora me veio uma imagem, é como se fosse alguém que imagina pessoas, né? Digamos que o mundo comum é um mundo em que as pessoas deliram presenças, né? Deliram que estão convivendo com alguém que não está lá, né? E basta a pessoa aparecer, esse fantasma, já lidam com ela como um amigo. Esse é meu amigo fantasma, apresenta o amigo para todo mundo, inscreve o amigo na Smart Fit, leva o amigo imaginário para o bingo. Essa é a postura do homem crédulo, né? Do supersticioso, do entusiasmado. O filósofo vai apontar para ele e dizer assim, olha o idiota, que tem um amigo imaginário. Sendo que a presença do amigo imaginário produz efeitos, porque ele paga a entrada do amigo imaginário, ele faz um jogo no bingo para amigo imaginário, ele paga a mensalidade do amigo imaginário na Smart Fit, né? Tem uma série de efeitos pragmáticos da presença da lida com o amigo imaginário. O pessimista
convive com o amigo imaginário, mas não suporta. E sabe que ele não existe. Esse é o ponto. Mas ele está lá, realizando efeitos. Está lá produzindo coisas. Então não é porque as pessoas são supersticiosas que as superstições não têm um efeito. O pessimista é capaz de explicar esse... O pessimista e o cético são capazes de explicar isso. A diferença entre o cético e o pessimista é que o pessimista se ressente. Entenderam? Ou ficou muito maluca essa minha alegoria? Eu entendi, sério. Eu achei que foi boa. Não, eu tô falando assim porque eu achei que foi esclarecedora, mas às vezes não foi. Então vamos ler o parágrafo seguinte. Poderíamos então dizer que um dos erros de um homem revoltado é, sob o pretexto de pôr rapidamente o niilismo fora de jogo, fazer-lhe, na verdade, o jogo, aceitando esse apagamento de si próprio, esse autodesaparecimento, que é apenas o seu rosto e a sedução desse rosto. Mas, ao mesmo tempo, compreendemos por que, nesse livro, a desconfiança se afirma face ao impulso da razão dita dialética, e da história como movimento dessa razão, pois esta lhe parece ser uma espécie de colonização do espírito pelo absurdo, quer dizer, o invisível trabalho de Sísifo no seio do pensamento onde encontrou o abrigo. Deixa eu só parar nesse período e comentar uma coisa. A dialética é o trabalho do negativo. A dialética, ela tem a dúvida, ela usa a dúvida, mas a dialética não é uma filosofia da dúvida, é uma filosofia com a dúvida. O ceticismo no sentido impróprio, o ceticismo no sentido, digamos assim, coloquial, não o ceticismo filosófico, mas no sentido coloquial, é uma filosofia da dúvida. Não do negativo, mas da dúvida, de uma das operações do negativo. Que é aquela coisa que às vezes se descreve no comportamento do adolescente, né? Por que isso? Não é isso, não é isso, não é aquilo, não é isso, é aquilo, percebe? Esse é o que as pessoas de maneira, digamos assim, quase que folclórica, né? Definem como ceticismo, e que pouquíssimo tem a ver com ceticismo, né? Então, continuando. Pode-se dizer isso? Pode falar. A dialética do Hegel? A dialética do Hegel? A dialética do Hegel. Mas o negativo da dialética, ele está dentro, né? Só que o dentro é tudo para a dialética no Hegel. Então, se o negativo está dentro e só há dentro, tudo é negativo. Toda a lógica do movimento da historicidade, para o Hegel, se dá a partir do negativo. E isso se atualiza também em filósofos hegelianos. Você falou filosofia da negação, não tinha entendido que você tinha essa diferença entre... Entre a negação e a dúvida? Não, entre a dialética ser uma filosofia da negação e também o ceticismo. Não, o que eu quis dizer foi o seguinte, de que a dialética é uma filosofia da negação e o ceticismo, no sentido ordinário, no sentido convencional, né, o que as pessoas usam na rua, é uma filosofia da dúvida. Porque o cético, no sentido folclórico, é aquele que duvida, não é aquele que nega. Percebe? Então, essa é uma diferença entre o ceticismo no sentido ordinário e a dialética no sentido filosófico. Mas o ceticismo no sentido filosófico não é uma filosofia da dúvida. O ceticismo no sentido... Porque existe um processo onde a dúvida ela vai ser esclarecida, ela vai ser o processo, o próprio processo dialético vai dar conta dessa dúvida.
Pode ser um processo dialético, pode ser um processo formal, mecânico, não precisa nem ser dialético, ele pode ser meramente identitário, sabe? A não contradição, por exemplo, ela não é dialética. E a não contradição serve para esclarecer uma série de dúvidas. Percebe? Não é preciso a dialética para lidar com dúvidas. A dialética, ela é uma maneira de lidar com as dúvidas. Existe um tipo de dúvida dialética, mas existem uma série de outras dúvidas que não dialéticas. E o cético se vale de todas elas. É por isso que o cético, propriamente, não tem uma preferência especial pela dialética. A dialética parece meio suja. A dialética envolve história, embate, discursos, uma certa violência discursiva, né? A negação é anterior às relações de identidade, é isso? Sim. A negação ela é anterior à identidade, né? É anterior à não contradição, ela é anterior ao terceiro excluído, ela é anterior... A lógica dialética é uma lógica que subsume a lógica formal, que é a lógica da identidade, da não contradição, do terceiro excluído. O que faz com que um filósofo dialético como Hegel possa praticar contradições de uma maneira diferente ao do Nietzsche. E quando Nietzsche usa a contradição não reage dentro dela. Os elementos contraditórios permanecem. Ou seja, uma outra filosofia. No Hegel, não. A contradição ela é própria do movimento. Então, nenhuma contradição permanece contradição. A contradição devém uma nova identidade, a partir da diferença. E o absurdo é justamente esse, é o que você encontra ao negar tudo. O absurdo é aquilo que você encontra quando você crê em algo, desesperadamente. O que é o absurdo? O absurdo é alguma coisa que quando você crê absurdamente, ou quando você chega no absurdo por não crer. Seria a melhor síntese que eu seria capaz de oferecer. Porque eu lembrei de Tertuliano, que é um padre da igreja, e o Tertuliano diz, credo qui absurdum. O cristão crê no que é absurdo. É o pulo da fé, né? Exatamente. E o pessimista é o inverso. O pessimista cheguei num absurdo. As crenças levam ao absurdo. Aí poderia pensar em várias... A gente podia ficar fazendo samba em torno disso, né? Mas essa é uma diferença interessante. Então, esse creio no que é absurdo não tem muito valor. Nem filosófico, nem civilizacional, nem nada. Mas tem efeitos, né? Mas tem efeitos de natureza prática, né? Então, é preciso lidar com eles, é preciso saber deles, é preciso entendê-los, né? E quem faz isso? Quem admite o absurdo de maneira a investigar os absurdos? Não são os filósofos. Então, ou os pessimistas ou os céticos. Ou porque não suportam o absurdo, ou porque não tem uma proposição sobre o absurdo, simplesmente lida com ele. Pode falar, Iago. Essa você disse, negação dialética ser antes da identidade. Né? O tipo que a negação é um movimento constituído. Iago, o seu áudio está meio travando. Sou eu aqui ou vocês? Ele está meio picotado. Para mim também estava picotado. Fala de novo. Tá. Você disse... Está me ouvindo agora? Tá. Você disse da dialética, da negação virante da própria identidade, né? Ou de uma identidade qualquer. Seria porque... Estou tentando captar bem isso. Seria porque a negação é um movimento constituinte da dialética? Ou seja, ele não precisa se deparar com a identidade para negar. Ele já é um movimento de negação em si, para que depois venha a síntese, enfim, é mais ou menos isso? Na verdade, é justamente isso. A negação postula uma identidade no seu movimento.
Mas a origem, na lógica dialética, na descrição dialética da realidade, é a negação, é o não. E o não postula um sim. Deixa eu ver se eu entendi, porque, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre lógica e a parte de filosofia, mas justamente porque se o que diferencia a lógica do Hegel para a lógica tradicional é que ele não percebe essa identidade como estática, né? Exatamente. A identidade existe, mas dentro dela ela existe, tem as contradições, e isso já é o start para o movimento dialético. Exato. E no argumento do Blanchot, existe uma admissibilidade da dialética. Existem fenômenos que se comportam dialeticamente. A sociabilidade, em larga medida, se comporta dialeticamente. A coisa, o A não é igual a A. O A está igual a A no processo de se tornar outra coisa. A não é diferente de B. A está diferente de B no processo de se tornar outra coisa. Em rivalizando, em tensão com outra coisa, ele se transforma, ele reage e se transforma em outra coisa. E o Blanchot admite que existe uma lógica da dialética. Existe uma lógica da dialética. Mas a dialética, por ela mesma, ela pode ser simplesmente uma lógica histórica, mas a dialética, ela também pode dar início ao pessimismo, que é a percepção de que o processo dialético leva, inexoravelmente, ao decaimento dos valores, à destruição das coisas, percebe? À morte, ao fim. E é isso que faz com que filosofias do século XIX sejam filosofias como a do Kierkegaard, por exemplo, a Schopenhauer, por exemplo, sejam filosofias profundamente atentas à organização da metafísica, ao mesmo tempo em que tem uma percepção valorativa sobre a metafísica. Então não basta ser metafísica, a metafísica é triste. Percebe? Não basta descrever a metafísica. Perceber a metafísica, a transcendência, traz consigo, a presença da metafísica do mundo traz consigo um peso, traz consigo um decaimento. Então, por exemplo, quando Nietzsche diz que os cristãos são humilhados e escravos e produzem uma cultura humilhada e escrava, percebe? Não é simplesmente a descrição da transcendência, é a descrição da transcendência e um peso intrínseco à transcendência, que faz com que a vida daquele que vive com uma metafísica humilhada seja uma vida humilhada, percebe? Essa é a bruma negativa que o pessimista passa a conviver com. E que o Blanchot julga que possui um valor na fabricação de uma capacidade descritiva. Porque contempla a existência do absurdo, enquanto que uma filosofia convencional ignora ou se desvia pura e simplesmente do absurdo, não dá conta do absurdo, não admite a existência, a presença do absurdo, a despeito dos muitos efeitos que o absurdo produz. Fez mais sentido? Eu não senti firmeza não, Pedro. Pode perguntar. Seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado. Fez sentido, sim. Mas o absurdo não é só um estado, né? O absurdo é algo. Não é uma reação. O absurdo é uma crença descomunalmente inconsistente. Mas por exemplo,
absurdo. Por exemplo, a crença de que o... Porque as pessoas não lidam mais de maneira literal, mas, por exemplo, a crença de que o vinho se transforma em sangue. Isso é um absurdo. Né? Ninguém viu isso acontecendo, não tem experiência disso, não pode acontecer do ponto de vista lógico nem natural. Isso é absurdo. O filósofo pessimista, em percebendo que as pessoas creem no absurdo, ele se sente mal. Esse é o ponto. E ele passa a habitar um mundo com essa bruma absurda. Essa, digamos assim, essa atmosfera que se desprende do absurdo. Porque aqueles que creem no absurdo fazem coisas absurdas. É um pouco como vocês, quando chegam numa... Vocês não chegam porque vocês não estão saindo de casa muito. Mas digamos que vocês fossem num lugar e estivessem tendo uma conversa sobre cloroquina e negacionismo. Vocês não iam lidar epistemologicamente com isso. Vocês não iam dizer, esse é o enunciado dentre outros. Esse é o enunciado absurdo. Porque vocês não seriam céticos o suficientes, ainda estão começando. O que vocês iam fazer? Vocês iam ouvir um absurdo e vocês iam sentir que esse é o mundo do absurdo. E que o mundo do absurdo não vale a pena ser vivido. Percebe? Mas, o que eu tinha falado era na questão, digamos, do absurdo, não da crença, mas da negação. Quando você chega ao absurdo negando tudo. Essa é uma outra maneira de chegar ao absurdo. Não chegar ao absurdo numa crença, é uma maneira mais sofisticada, que é essa que o Blanchot está trabalhando no capítulo. Que ao invés de chegar no absurdo aderindo a uma crença, é chegar no absurdo não aderindo a crença nenhuma. Né? É o absurdo por falta, é o absurdo por negação, o absurdo por retirar. Né? E esse absurdo, para o Blanchot, tem uma sofisticação intelectual necessária. Que não é o neutro, mas o aproxima do neutro. De tal maneira que o neutro, sem a percepção, a capacidade perceptiva do absurdo, ele acaba sendo naif, ingênuo. Né? Mas você tem toda a razão. A própria dúvida sistemática, ela produz um absurdo. Pode falar, Marcelo. Professor, naquele dia que eu falei da questão da comunicação paradoxal, do sim, do não, me veio a ideia de um livro aí que está toda a ilusão de escolha de alternativa. Você sabe mais ou menos o que é isso? Se está relacionado, muitas vezes, com você... Não, eu não sei. Não sei o que é. Mas, pelo que você me disse da outra vez, a minha sensação é que a definição da linguagem paradoxal? Isso, comunicação paradoxal. Que a definição da comunicação paradoxal seria um uso instrumental do paradoxo. Né? E o Blanchot não entende, ou pelo menos não mobiliza o paradoxo por um uso instrumental do paradoxo. Percebe? O paradoxo não serve para o Blanchot como um ruído de linguagem. Ele só usa o paradoxo no momento em que o paradoxo tem uma função esclarecedora. Então, percebe? O paradoxo não vale pelo paradoxo. O paradoxo pelo efeito paradoxal que ele realiza. O paradoxo funciona no sentido explicativo que ele passa a ter. Ah, entendi. Então, por exemplo, a filosofia do Nietzsche é uma filosofia que mobiliza frases contraditórias. Como que uma filosofia que mobiliza frases contraditórias pode ter elementos verdadeiros? Né? E aí, para isso, para explicar, é possível mobilizar uma proposição de efeitos paradoxais para explicar essa prática. Né? Então, esse conceito não está relacionado, geralmente, com a temática filosófica, mais ou menos um conceito tipo do comportamento, da comunicação. Eu lembro de um autor de psicologia, que eu esqueci o nome dele, mas vocês podem procurar no que é o
Como tornar uma pessoa, como enlouquecer uma pessoa, como tornar uma pessoa maluca. É um psicólogo comportamental que fez um artigo muito bom sobre, e o ponto central era um pouco esse, como que você pode, paradoxalmente, enlouquecer uma pessoa, né? É o Watzlawick, Paul Watzlawick, a escola de Palo Alto. Então, Por isso porque um axioma do Watzlawick, eu tentei associar com uma suposta falha do cético, que o Watzlawick fala assim, o primeiro axioma, é impossível não se comunicar. Eu já pensei numa falha do cético. isso é interessante, é um paradoxo legal. É impossível não se comunicar. A própria expressão facial dele já mostra um comportamento. Sim. Sim, essa é uma falha, poderia ser uma falha para um ceticismo negativo, né? Um dogmatismo negativo. Se eu falo é impossível me comunicar, é falso, né? Porque é impossível não se comunicar, né? Ah, entendi. E tem um autor aqui do Brasil que associa a obra do Blanchot com o Double Bind, se não me engano. Acho que eu vi na Ampof, se não me engano. Uhum. Esse tipo de relação costuma ser verdadeira ou é só uma interpretação que o autor faz? Eu acho que é uma leitura derridiana da obra do Blanchot, a partir do Derrida, né? Porque o Derrida, ele explora essa função conceitual de alguns paradoxos e de determinados fenômenos paradoxais. O Blanchot, para mim, ele utiliza o paradoxo uma função explicativa, né? Então eu tenderia a entendê-los como diferentes. O que faz, por exemplo, com que o Derrida ele tenha uma certa admissibilidade a certas funções pragmáticas do dogmatismo que não aparecem no Blanchot, né? Entendi. E como que o Derrida justifica? Pelo fato de que se pode mobilizar algumas noções dogmáticas paradoxalmente, né? Como, por exemplo, como ele faz no Políticas da Amizade. Ele começa Políticas da Amizade dizendo que não há amigos, só há amigos. Não há amigos e só há amigos. Não há amigos e não há senão amigos. Só há amigos, só há inimigos. Percebe? A indecidibilidade do Derrida não é uma indecidibilidade pela natureza lógica da proposição. É uma indecidibilidade em função da performance. Você fica confuso na performance e não consegue decidir se sim ou não. Mas o objetivo do ceticismo não é uma indecidibilidade pela performance. É uma indecidibilidade pela natureza das proposições. Percebe a diferença? Então, sim, se eu consigo enlouquecer o meu interlocutor por um efeito performático, isso não quer dizer que haja indecidibilidade. Quer dizer que o meu interlocutor não foi capaz de decidir. Tem a ver com uma dinâmica pragmática da fala. Não tem que ver com a linguagem. Então, é mais um artifício assim, que o estudioso percebeu na natureza humana que acontece com certos distúrbios, por exemplo. Ou é uma técnica que uma pessoa usa de uma maneira maliciosa contra uma outra pessoa. Pode ser utilizado de maneira maliciosa, mas pode ser utilizado de maneira conceitual. Mas é uma espécie de... O Derrida fala muito isso, né? Explorar, num certo sentido, um ruído, né? Você usou um distúrbio, é explorar um sintoma, eu acho que ele diria. Então, aí ele, com a comunicação paradoxal, ele fica nesse movimento. Sim, não, não, sim, um círculo vicioso. Até falar que enlouquecer a pessoa. Até deixar a pessoa maluca. Então não tem nada a ver com ceticismo. Não. É tipo uma pessoa pública que diz assim,
tomem remédio preventivo. Eu não disse para vocês tomarem remédio preventivo. Isso é uma comunicação paradoxal. Ele falou para eu tomar remédio preventivo e depois disse para eu não tomar remédio preventivo? Como é isso? Ele não disse que era preventivo, eu disse que era antecedente. Ué, mas nesse contexto é o mesmo sentido, preventivo e antecedente. Percebe? Então essa comunicação consegue fazer que a pessoa fica com uma espécie de indicibilidade e fica paralisada, não sabe não sabe como agir. Ela não sabe como agir, ou ela adota uma postura dogmática sobre como agir. Ela vai agir daquela maneira, independentemente dos efeitos paradoxais da linguagem. Entendi. Agora eu entendi. Para não confundir os conceitos. Porque fica parecido, mas quando você esclarece, dá para ver que são duas coisas inteiramente diferentes. São bem diferentes. Deixa eu completar o parágrafo, para a gente, pelo menos, terminar a sessão. Pode-se dizer, página 153, pode-se dizer isso com essa reserva, porém, é que a dialética talvez com efeito o maior esforço realizado pela razão lógica para servir-se do sim e não do absurdo, mas de acordo com um desígnio deliberado, metódico. É esse o seu alvo, fazer aliança com o absurdo, procurar aí o princípio de seu movimento e convencê-lo, por seu desenvolvimento teórico e prático, de que ele é já ele próprio razão, que as trevas de sua dissimulação dizem, malgrado elas próprias, o dia, prometem um dia, e o tudo e a riqueza de um dia que, enfim, dá conta da noite. Acho que foi bem esclarecedor. Agora, isso é interessante, né? Os dois grandes pessimistas, nihilistas, segundo Blanchot, que são o Nietzsche e o Kierkegaard, poderia entrar o Schopenhauer também transformar essa dupla em tríade, são filósofos que odeiam a dialética. Isso é interessantíssimo, porque eles se movem dialeticamente o tempo inteiro e dizem que a dialética não presta. Todos são inimigos do Hegel, e todos têm um vocabulário hegeliano e uma mobilização dialética dos conceitos. Né? É que o Nietzsche, pelo menos o Nietzsche, no caso do Kierkegaard, não, e no caso do Schopenhauer, eu teria que pensar um pouco mais, mas no caso do Nietzsche, a mobilização da dialética não é pela dialética. Né? Então, é uma mobilização da dialética pelos efeitos de absurdo que a dialética é capaz de produzir. Mas isso é interessantíssimo do ponto de vista historiográfico, né? Que existe uma convergência entre a admissibilidade, entre o sentido decaído e falseador da dialética e o uso da dialética. Né? Ou seja, existe uma denúncia do sentido falseador da dialética e o emprego de um discurso dialético, até mesmo de conceitos dialéticos. Né? O Blanchot mesmo mostra no Nietzsche o modo como o Nietzsche prolifera o uso de ultrapassamento, de conflito, de superação, mais além, todo esse vocabulário, que é um vocabulário da dialética, ele mobiliza, mas mobiliza no sentido de uma aura de absurdo, né? O que é interessantíssimo. Então, existe essa convergência entre os filósofos pessimistas e a inadmissibilidade da dialética convergente com o uso da dialética. Né? O que eu tinha entendido aqui nesse parágrafo, nessa parte aqui, pode-se dizer... Pode ler. Pode-se dizer isso, com esta reserva, porém, que a dialética é talvez, com efeito, o maior esforço realizado pela razão lógica para servir-se do sim não do absurdo, mas de acordo com o desígnio deliberado metódico. Então, eu tinha entendido que a dialética força o absurdo, uma relação lógica. Uhum. Se utiliza
do absurdo para caracterizar esse para a relação dialética. Eu achei que você falou o contrário, que a não, é isso mesmo que eu estava querendo dizer. Que ela mascara ou cria uma relação do absurdo onde não necessariamente existe. Não? Ela produz um absurdo, né? Acho que seria uma maneira de... Percebe? Ela produz um absurdo e ela observa o absurdo. Acho que seria a confluência da dialeticidade. A dialeticidade mostra o modo pelo qual o absurdo é produzido e mostra o aspecto absurdo do absurdo. Eu entendi que o absurdo virava um instrumento na lógica dialética. Eu acho que criar uma relação que não existe. Forçar ela dentro de forçar o absurdo dentro de uma lógica. Mas eu não vejo empecilho para essa interpretação também. Porque e seguindo o Blanchot, pelo menos a questão do primeiro livro, existem fenômenos de natureza dialética, né? Então são fenômenos que produzem um absurdo do absurdo, né? Então, percebe? O fato de ser absurdo não retira essa existência da fenomenalidade, né? O absurdo participa da fenomenalidade como tudo, né? Então não dá para caracterizar isso como uma forçação de barra, uma tentativa de digamos, formatar o absurdo dentro de uma lógica que torne ela uma lógica, digamos, uma lógica compreensível, uma lógica que não é absurda. Sim, inclusive um dos modos pelos quais a dialética lida com o absurdo é mostrar a genealogia do absurdo. A genealogia do absurdo é tão absurda quanto absurdo, né? E no fim das contas, os fenômenos dialéticos são assim, eles têm uma ponta do iceberg absurda que remete a um escalonamento de outros absurdos. De tal maneira que todas as crenças são inconsistentes, né? Explica uma instituição qualquer, explica a cadeia, em que ela é baseada em uma série de... Ela acaba tendo uma função social pragmática, mas ela se justifica nos tempos de maneiras muito variadas. E todas essas justificativas têm consequências reais. Mas se vai mostrando a genealogia dela é toda mambembe, toda... ou admite a existência de raças decaídas, frenologia, depois segurança pública, percebe? Vão sendo vários argumentos absurdos diferentes que reagem entre si e produzem outro absurdo. Então não é porque o absurdo é absurdo que o absurdo não tem um lugar no mundo. Agora, da mesma maneira que o pessimista sente um desconforto com essa absurdidade do mundo, né? Eu tenderia a dizer que o cético, ele não chega a ter um desconforto, mas ele tem uma impaciência, né? Porque você não pode afirmar que uma proposição natural seja em si superior a um enunciado absurdo, né? Mas o enunciado absurdo, ele tem tanto burburinho, tanto ruído, que dá uma certa impaciência com ele, né? Porque, percebe, ele pode ser esclarecido a falta de sentido dele pode ser esclarecida tão rapidamente que isso gera uma espécie de impaciência do cético com relação ao absurdo. O que faz com que, entre a suspensão do juízo e esse gosto que a angústia tem de ficar revolvendo sobre o absurdo, a suspensão do juízo seja infinitamente
superior, enquanto opção. E se não a suspensão do juízo, pelo menos crenças que tenham alguma consciência natural. Vou ficar perdendo o meu tempo com crenças absurdas? É onde o Blanchot diz que o pessimismo tem um lugar. Porque o pessimismo ele está capturado pelo absurdo. Então ele tem paciência negativa. Ele ama odiar o absurdo. Esse é o ponto. Né? É aquela pessoa que assiste o telejornal só para sentir que o mundo acabou. Mas é prazeroso ver isso, ver que o mundo acabou. Porque sente uma espécie de locupletação angustiada com angústia, que crenças absurdas produzem. Né? Deixa eu só terminar a Ascensão, então, e a gente termina hoje. Talvez sejam essas... Não. É preciso, página 154, é preciso, portanto, de certo modo, matar Sísifo. Ele é a parte de nós que devemos negar. Se quisermos começar, tornamo-nos, pelo menos, escravos, empenharmos-nos na revolta. Matar aqui seria o meio de cessar de matar, de abrir caminho para um mundo onde, se não escapamos da morte, buscamos submetê-la à medida, e rejeitamos, detemos, condenamos sua desmedida. Mas o problema continua. Como fazer desaparecer aquilo que tem como essência o desaparecimento? A gente poderia transcrever em outras palavras como fazer cessar o absurdo se a essência do absurdo é o absurdo. Percebe? Ou como fazer cessar o absurdo se o esforço de cessação do absurdo é absurdo. Então, nesse sentido, é muito angustiante. Se você for parar nessas proposições, né, você vai acabar como o Marcelo indicou, vai acabar maluco, vai acabar angustiado, vai acabar maluco, vai acabar pessimista, no mínimo, na melhor das hipóteses. Mas isso não quer dizer que o pessimismo não tenha um valor. Né? Se o pessimismo reconhece que nada tem valor, nada mais cético do que reconhecer ao pessimismo um valor. Né? O pessimista julga que mesmo a afirmação dele de que nenhum valor serve é um valor. Então, nada mais cético do que reconhecer a afirmação de que nenhum valor serve como tendo um valor. Isso não chega a ser paradoxal. Gente, terminamos na página 155, no Você Pode Matar Esse Homem. Apesar da gente ter andado pouco, eu acho que a discussão hoje, do ponto de vista da lógica formal e da lógica dialética, foi bastante rica. Foi uma discussão de metafísica para gente grande, eu achei que foi muito boa. Professor, Iriardo. eu fiquei pensando naquele enunciado vou falar como a portuguesada, do Bartleby, né, do Melville. Uhum. Eu preferiria não, né? Sim. Como enunciado do absurdo, talvez. O enunciado não é absurdo, mas a repetição é. Tá. A repetição do acho melhor não. Você já conhece esse conto, Pedro, Marcelo, Yasmin? Eu vou escrever para vocês. Vocês deveriam ler, é muito legal. Vocês não conhecem. Não conheço. E o autor é o Melville. Do Moby Dick. Uma entrada boa para esse livro é a leitura que Deleuze faz no Crítica e Clínica. Ah, sim. Tem um capítulo sobre o Bartleby, né? O Bartleby. Mas você... Então, é basicamente isso. É uma espécie de funcionário de escritório e começa a pedir coisas para ele. Somos nós, né? Funcionários de escritório. Tentando fugir do escritório, né? Tentando ter uma vida que não nos condene ao escritório. E aí começa a pedir coisas para ele e ele começa a dizer, acho melhor não. E ele vai repetir, toda vez que alguém pede alguma coisa para ele, ele diz, acho melhor não, e aí você tem que ler o conto para saber o que acontece. Na verdade, seguindo a leitura do Deleuze,
acho que a tradução seria, como o tradutor faz, preferiria não, porque já tem no enunciado uma pegadinha. Porque ele nem nega, quer dizer, ele não necessariamente diz assim, acho melhor não. Eu não lembro em inglês. É I rather not? Não, eu I acho, rather not. Não é isso? acho que é assim. Então, imagina, I would not. Ah, I would not too? Eu acho que é assim. I would not. Interessante. Então, quer dizer, já é uma pegadinha do próprio enunciado. Porque ele não diz, o chefe do escritório fica pé da vida. Ele não diz não, ele diz que gostaria não, né? Exato. Aí o chefe do escritório fica mais puto da vida, porque assim, ele não está me negando. Eu, como chefe, ele está desarticulando toda. Isso. Eu vi aqui na internet. I would prefer not to. Quer dizer, ele está desarticulando toda a possibilidade mesmo de linguagem. Né, com esse Eu preferiria não, né? Isso. Tira uma cópia. Eu preferiria não. Uma negação de poderia demiti-lo, poderia, enfim, impor né? Não, você acha melhor não, mas eu estou mandando. Nesse caso, eu tenderia a crer que a repetição, ela produz um efeito de explicitação do absurdo, né? Sim. Que é um mundo de ordens e demandas, né? Tem um outro exemplo desse, que é o Günter Grass. Ele, no primeiro volume das memórias dele, As Peles da Cebola, ele descreve um menino nazista, né, que estava em formação, mas que tinha alguma religião, não sei se Testemunho de Jeová, alguma coisa pacifista. E o menino era, sei lá, o deus louro, né, alto, forte, olhos azuis, tudo nele apontava para a perfeição idealizada pelos nazistas. E toda vez que colocava uma arma na mão dele, ele dizia, nós não fazemos uma coisa dessas. Ele nunca dizia que ele não fazia, ele criava uma espécie de paradoxal primeira pessoa do plural. Era sempre nós. Um nós, aí que dizia quem nós? O pessoal da sua religião, nós não fazemos uma coisa dessa. Aí botavam a carabina para ele não pegava a carabina, deixava a carabina cair. Nós não fazemos uma coisa. Ele fazia tudo, era mais rápido que todo mundo, corria mais que todo mundo, mesmo espécie de Sócrates, né? Guerreia mais que todo mundo, mas na hora de pegar o fuzil, nós não fazemos uma coisa dessas. Então, o enunciado, ele de certa maneira, torna explícito um estado de coisas absurdo, né? Digamos que é um enunciado com elementos paradoxais, cuja função a função linguística é tornar explícito um estado de coisas absurdo, né? Se não absurdo, se no caso de não um evento absurdo, pelo menos coloque em evidência um estado de coisas, né? Porque o enunciado é uma frase, né? É uma sentença anômala, né? Sempre quando se coloca uma sentença anômala, se nós lidamos com ela de maneira responsável, nós pensamos no contexto, para saber se ela realmente é anômala. E se nós pensamos no contexto, a absurdidade do conceito, a absurdidade do contexto, quando o contexto é absurdo, aparece. E é claro que ele tem que ser comparado com alguma coisa, né? Porque nada é absurdo em si. Você tem que comparar o absurdo com uma outra coisa. Vou escrever aqui, Marcelo. Melville. Não, o Melville já escrevi. Eu tô falando lá, você falou da cebola, as peles da cebola, como é que chama o autor? Nas Peles da Cebola. Nas peles da cebola? Eu acho que é assim, Nas Peles da Cebola. O autor é como... Só que é separado, é Günter Grass, não é tudo junto. Só uma pergunta, assim, eu sei que existe romances filosóficos. Tem romances que tratam desse tema do ceticismo, niilismo e pessimismo, que exploram isso na condição humana? Pessimistas, muitos. Céticos, acho que não.
O que acontece, o que existe do ponto de vista cético, que eu acho que tem uma carga cética muito forte, são romances satíricos, né? Entendi. O romance satírico, ele cria uma atmosfera cética. Tipo, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O do Lawrence Stern, a vida de... Como é que é o nome do cara? O autor é esse aqui, Lawrence Stern. Eu tenho ele aqui. É o Tristan Shandy. As Vidas e as Opiniões de Tristan Shandy. Ele é um romance cético. Ele não é satírico no sentido do peso satírico, mas ele é satírico no sentido de que tem uma lógica de suspensão do juízo. Ele te leva à suspensão do juízo, né? Dom Casmurro é um outro exemplo. Dom Casmurro é um romance cético no sentido trivial da palavra cético. Ele é cético como em Duvido de Tudo. César, Dostoiévski é um romance bem pessimista, né? Tá no âmbito do niilismo, né? Mas não tem nada de ceticismo, né? Não, tem nada de cético. Bem teísta. O livro que eu li, o do Mito de Sísifo, Camus, ele não fala do... Quer dizer, pelo menos eu não entendi que o absurdo que ele fala é o absurdo das crenças absurdas, das atitudes absurdas. É mais no absurdo que você encontra através não do niilismo, né, mas da negação do valor, do sentido. O absurdo, que é diferente desse absurdo que a gente está falando, que é o absurdo que o Blanchot enxerga como positivo, não como positivo, mas como tem uma visão positiva dele. Pode falar. Não, digamos que o absurdo tem fontes diferentes, né? Uma das fontes do absurdo é a negação. A negação pela negação. A negação sobre a negação, né? Se eu abdico de todos os valores, eu caio no absurdo. Se eu condeno todos os valores, também. Se existe uma essência decaída em todos os valores, o absurdo aparece novamente, né? A vida sem valor, num certo sentido, é absurda, né? Sim. A questão do livro é toda essa, né? Para que viver? Né? Por que não se matar? É justamente como você resolve a questão da falta de sentido e dessa bruma negativa, bruma pessimista em relação à vida. E essa é uma das diferenças entre o niilismo e o neutro, ou o ceticismo. O niilismo, ele lida com digamos assim, a presença constante do suicídio, né? Porque uma vida sem valor não faz sentido, né? O ceticismo não lida com não vive uma vida sem valor, vive sem a crença num valor determinado. Percebe? Os valores te atravessam. Vive no mundo absurdo. A diferença é tomar, exatamente, a diferença é tomar um valor como verdadeiro. Então, é por isso que o Blanchot fala aqui de uma espécie de mortes cíclicas. O neutro vai vivenciando uma espécie de repetidas mortes. Porque toda vez que se lida com um absurdo, é uma pequena morte que acontece. Mas não é a morte. Porque não existe um mundo sem valor, percebe? Existem situações em que não há valores, os valores não se sustentam, né? Ou uma situação em que os valores são absurdos, né?
isso vai gerando uma espécie de retorno da morte, que é uma espécie de multiplicidade do suicídio, não um suicídio só. Porque um suicídio só seria dogmático. Porque como que eu vou me matar se o mundo não tem sentido? O mundo não tem sentido. O mundo não tem muitos sentidos. Esse é o ponto. O mundo vai atualizando sua falta de sentido. Então, se eu pura e simplesmente me mato, eu estou dogmaticamente lidando com um tipo de falta de valor do mundo. Mas o mundo, ele é a sucessão da falta de valores. Ele é um mundo absurdo, né? Então, em última instância, para fazer jus ao mundo absurdo, é preciso muitas mortes, né? E se vai atualizando essas mortes conforme a falta de sentido reaparece. É engraçado, eu nunca terminei O Homem Sem Qualidades. Eu já li um pedaço grande dele, mas eu nunca terminei. E para mim, O Homem Sem Qualidades ele não é bem um cético, ele é um cínico, né? Porque ele é um cara que vai meio que se movendo por tudo, não se envolve com nada, ele vai meio que tendo uma visão meio um pouco exterior sobre os acontecimentos. Então, não sei se qualquer coisa tá boa, né? Eu acho que o Homem Sem Qualidades é digamos que que houvesse uma virtude, uma escola helênica predominante, talvez fosse o cinismo, eu acho. Diga, Iago. Entrando muito nesse debate, tentando situar o Nietzsche, mas comecei também em Foucault, né? A questão de muitas mortes. Porque são dois críticos, né? Foucault segue Nietzsche, né? E da sua teoria, mas ele, quer dizer, então não tem um valor, né? Esse valor para ele seja a vida. E eu fico pensando muito naquela coisa que ele diz na arqueologia: não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer mesmo. Talvez seja essa constante morte também, né? E as mudanças, ele diz também, só escrevi ficções. E depois ele nega, quer dizer, ele nega que escreveu o anterior, né? Então, nesse sentido, tanto Nietzsche como Foucault, eles seguem um pouco isso. O valor não tem valor direto, mas não se pode se agarrar só ao valor. Se for preciso, você morre e começa com outro, né? Pela diferença. Se eu estou chegando a algum lugar. Eu acho que sim. Eu acho que o Foucault, do ponto de vista da obra, né, por assim dizer, ele resolve melhor essas acho que ele resolve melhor digamos, uma posição enunciativa cética do que o Nietzsche. O Nietzsche, ele não estou com isso querendo dizer qualificando um melhor do que o outro, não é nada do gênero. Mas eu acho que o Nietzsche, o niilismo do Nietzsche é vivo, né? Eu acho que é esse o ponto. Ou seja, não existe uma posição a partir da qual ele assista. Não existe um valor, digamos assim, imperturbável do qual ele assiste os valores, né? Para mim, ele no esforço de produzir uma filosofia, ele é a própria perturbação no valor, né? Ele fala a partir dos valores perturbados. Então, percebe? É sempre, muito embora sejam outros assuntos, é sempre a mesma obra, né? Percebe? É sempre o mesmo percurso. Por mais que ele tenha muitas vozes, é sempre o mesmo Nietzsche, né? Ele diz até isso, ele faz um prefácio, né, tentativa de autocrítica, que entra no Nascimento da Tragédia. Ele desce a marreta no Nascimento da Tragédia dele, né? Não há indecoroso
hegeliano, né? Da tragédia dele, mas ele diz que ali está o germe da sua filosofia. Mas eu acho que ele está sempre nas obras, se você for perceber, eu acho que o Deleuze segue até mais ele, né? Ele, por exemplo, ele está sempre Dioniso. Aí chega lá no Crepúsculo dos Idos, ele dá um valor a Apolo. Aí você fica meio sem chão. Um Deleuze, o sedentário é isso, é aquilo. Aí você tá, poxa, então é um nômade, né? Mas aí ele diz, mas o avanço só vem no sedentário. Aí você fica meio sem chão. Mas, o que é isso? Quer dizer, eu estava achando que ia seguir no Dionísio aqui, mas do nada vem Apolo. Claro que ele continua sendo Dionísio, porque ele escreve a carta, né? Dionísio, enfim, quando já está perdendo a razão. E Deleuze também, né? Na pneumatologia. Mas eu acho que, sim, nesse sentido, ficou mais claro, né? Então, mas no Deleuze tem um problema que é mais difícil de resolver, ou pelo menos, porque a gente está lendo Blanchot, né? É um problema que Blanchot não resolve. Porque no Nietzsche, o Nietzsche diz Dioniso, depois Apolo, é contraditório, mas é uma lógica fragmentada. Ou seja, a lógica é o fragmento, se o Blanchot está certo. E nesse sentido, o sentido é composto por uma soma de Dioniso e um Apolo. E dois Apolos, né? Ele vai somando o fragmento. Ou seja, são enunciados que não são um sistema. Eles são para serem lidos neles, né? E eles não falam sobre o mundo inteiro, eles falam sobre uma coisa. E nós vamos colecionando coisas que ele diz. E a lógica do fragmento. E permitimos um efeito por soma, né? Não é efeito por transformação. Você não soma os fragmentos, eles reagem e viram um Pokémon. Né? Você vai somando os fragmentos e olha para eles, pictoricamente, e vê um sentido daquela soma. O Deleuze não escreve por fragmentos. E eu não sei se o Deleuze tem uma lógica fragmentária. Eu acho que não. Então, como que... E, ao mesmo tempo, dá para perceber que o Deleuze está atualizando uma certa dinâmica nietzschiana na maneira de pensar. O Deleuze emula uma certa forma nietzschiana de pensar sem um fragmento. Como seria o caso de entender esse uso? Né? Qual é a lógica por trás dessa escritura? Né? Qual é a lógica que essa escritura traz consigo? Né? Esse é um impasse que eu não saberia resolver assim, sem pensar um pouco. Porque, ao mesmo tempo, não é um sistema. Porque os dualismos não são reais. Né? Então, não é uma lógica sistemática com dualismos reais. Mas também não é dialética. Ao mesmo tempo, sei lá, o Diferença e Repetição é um texto que, por vezes, dependendo de como você lê, parece um sistema. Mas se é uma metafísica, não é a única metafísica, porque ele tem várias outras metafísicas. Né? Então, existe uma dificuldade de compreensão da lógica deleuziana, da lógica da obra do Deleuze, que essa solução que o Blanchot dá para o Nietzsche não resolve. Né? Não é a lógica do fragmento que vai explicar as contradições, ou a não contradição, ou as contradições internas ao pensamento do Deleuze. Né? É preciso um outro recurso. Esse de várias metafísicas, até no próprio trabalho com Guattari, né? Seria o Antiético, o primeiro Capitalismo e a Esquizofrenia, né, volume 1, e o Platão, volume 2. Já tem uma atualização, até o Viveiro de Castro tem um artigo sobre isso, Aliança Demoníaca, né, uma coisa assim. Quer dizer, o Neoplatôs é ainda mais, vou usar uma palavra criminosa, delirante. Não, o Neoplatôs é do devir puro. Enquanto no Antiético ele ainda está agarrado às noções de ética, responder essas questões. E aí o Neoplatôs ele vem com uma ciência nômade, uma arte, uma magnética. Isso é interessante na diferença entre o Nietzsche e o Deleuze, porque o Nietzsche, ele é sempre o mesmo ressentimento.
e vai voltando. Ele odeia as mesmas coisas sempre, né? O Deleuze não. O Deleuze, cada hora é um ressentimento diferente, e cada hora é uma vontade de vida diferente, né? De certa maneira, o Deleuze, ele reinventa o Deleuze de uma maneira mais radical do que o Foucault reinventa o Foucault na hora de falar sobre as coisas, né? O Foucault talvez reinvente a filosofia e o Deleuze reinventa a posição autoral. É difícil de entender o que explica o intervalo entre as obras e, ao mesmo tempo, vincula as obras entre si, né? Uma vez que tomá-las como obras de autores diferentes seria estranho, né? É o mesmo autor, mas é o mesmo autor que usa recursos que fazem com que seja um autor diferente, de certa maneira, mas é o mesmo. Como é que funciona? É difícil solucionar isso do ponto de vista filosófico, né? Do sentido filosófico da fala filosófica, né? Ele atualiza também, acho que ele atualiza os inimigos. Ele atualiza os inimigos. Enquanto a gente parece estar sempre no mesmo inimigo. Sócrates, racionalidade, e o cristianismo, que é uma figura, né? Essa é uma direção interessante, porque o Nietzsche são sempre os mesmos ressentimentos, e o Deleuze é sempre uma aliança vitalista diferente, né? Ele sempre tem um amigo novo, por quem ele se apaixonou, e faz com que ele invente uma filosofia que ele julga que é mais fiel a esse amigo do que o próprio amigo, né? Que é o caso dele escrevendo sobre autores, mas também é o caso dele fazendo obras de filosofia própria, né, com outras pessoas, né? E ele sofre muito influência da revolução marxista, né? Talvez. E também é muito nietzscheano, mas é bem marxista também. Então, o antiético ele tem muito mais. Marx e Nietzsche o tempo todo, porque Deleuze é um duplo, né? Nietzsche e Spinoza. Mas o Guattari traz a presença de Marx muito forte no livro. E Diferença e Repetição talvez seja um livro mais nietzscheano, spinozista. Uhum. Acho que sim, mas eu acho que uma maneira interessante de, ao invés de explicar pelos adversários, explicar pelas afinidades, né? Nesse sentido, por mais que haja um certo elemento produtivo do ressentimento no Deleuze também, porque, por exemplo, o livro do Nietzsche não é um livro do Nietzsche, é um livro contra o Hegel, né? Diferença e Repetição não é um livro com ninguém propriamente, é um livro contra Platão, é um livro contra a identidade, né? Ele tem também, mas no fim das contas parece que ele se explica mais pelas afinidades do que pela oponibilidade, né? Pelo filósofo contra quem ele filosofa, né? Isso talvez seja uma maneira interessante de marcar uma diferença entre o Nietzsche e o Deleuze nas estratégias enunciativas, né? E até mesmo entre o Deleuze e o Foucault. Talvez porque o Nietzsche seja mais cheio de si, não sei, pensando aqui agora. Deleuze está sempre você vê que o Guattari desenvolve uma afinidade muito grande, né? Então eles escrevem como se fossem uma amizade meio lavoisiana, né? E Nietzsche talvez seja, apesar da diferença infinita, é ele, né? Ele diz, por que não é homem? Por que eu sou tão bom? Por que eu sou tão sábio? Não me vejo Deleuze fazendo isso. Apesar dele achar que é bom, né, no que ele faz. O Nietzsche parece mais assim, parece mais um autor, ele morrendo, né? Desaparecendo. Então é necessário que o autor morra, que o homem morra, mas o homem ainda está vivo. E está escrevendo a partir de uma posição homem autoral, né? Então, de certa maneira, essa posição que o Deleuze e o Foucault exploram, e o Barthes e o Derrida, que é a posição da morte do autor, depende um pouco desse movimento que o Nietzsche realiza, matando a si mesmo enquanto mata o homem, né? E mata o autor, mas ele é claramente ainda um autor, né? Nesse sentido cheio, né? Substantivado.
Então, por falar em matar um autor, semana que vem a gente fala esse terceira sessão, que é você pode matar esse homem. Então, semana que vem você pode matar. Aí vocês trazem cada uma pessoa diferente para morrer. A ilusão. Deixa eu desligar aqui a nossa câmera, a nossa gravação.